E nos preparando para os estudos da abençoada obra, o Livro dos Espíritos. Muita paz, queridos irmãos. E é assim, nesse estado de bom ânimo, né? Que renovamos esse grande prazer de estarmos aqui mais uma vez reunidos para o estudo da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Livro base da codificação do Consolador Prometido, que foi profetizado por Jesus e seria trazido quando estivéssemos próximos ao fim dos tempos. Semana passada, nós estudamos e tivemos aqui o conhecimento trazido pelos nossos irmãos Paulo e Sérgio. Estudamos sobre a diversidade das raças humanas, do capítulo 3 da criação, parte 1ª, questões de 52 a 53 e 54, e avançamos para a pluralidade dos mundos, questões de 55 a 58. Restou alguma dúvida, queridos irmãos? Alguém quer colocar alguma coisa sobre o que vimos a semana passada? Tudo bem entendido? Se tiverem qualquer dúvida, nossos irmãos Sérgio e Paulo estão aqui para responder. Tudo bem? E como sempre eu lembro, a Norma também, né? Então vamos seguir. O Livro dos Espíritos, para quem ainda não gravou, se compõe de 4 partes. A parte primeira, que é a parte mais científica e filosófica, que se complementa com o livro A Gênese, onde Kardec amplia e aprofunda os conhecimentos. A parte segunda, que trata do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que se complementa dentro da doutrina espírita com o livro dos médiuns, em que Allan Kardec trata da mediunidade, do contato das 2 esferas do plano da vida. A parte terceira, que trata das leis morais, que se complementa e é aprofundada pela espiritualidade por Kardec, através do Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte quarta, que trata das penas e gozos futuros, que se complementa com a obra O Céu e o Inferno. Hoje, nossos estudos finalizarão o capítulo 3, parte 1ª da criação, com explicações iniciais do nosso irmão Paulo sobre as considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, contidas na questão 59. Em seguida, nosso irmão Sérgio trará esclarecimentos finais desse instigante conteúdo sobre a criação bíblica e a ciência, da questão 59. Fiquemos em paz, que possamos estar com a mente bem aberta para os acontecimentos que nos serão passados. Paulo, a palavra é sua, meu irmão. Pode dar prosseguimento, por favor? Obrigado, Mário.
Boa noite, queridos irmãos. Já dei boa tarde. E é um prazer esse horário duplo que a gente dá boa tarde e boa noite no mesmo dia, né? Dá uma impressão de que a gente está convivendo mais tempo, né? A gente fica bastante tempo junto. E a gente vai entrar no pensamento de Allan Kardec, porque essa resposta não foi dada pelos espíritos. Essa questão 59, essa resposta 59, é fruto da inteligência, do conhecimento e de tudo aquilo que Allan Kardec tinha para trazer para nós. E ele coloca, é claro que com muito cuidado, porque na época muitas coisas ainda não tinham sido provadas. Muitas ciências ainda não eram a realidade que são hoje, como a biologia, como a física, como a química, como a psicologia. Então ele não podia, não tinha como bater de frente com a religião organizada na ocasião, que era a Igreja Católica e que eram os irmãos formados pelo grupo de igrejas dos nossos irmãos protestantes. Todos nós juntos, cristãos, que seguimos a Jesus, que seguimos o seu evangelho, e talvez tenhamos apenas uma divergência, que não deveria ser motivo para a separação. A crença na ressurreição ou a crença na reencarnação. Poderíamos ficar com alguns pontos em comum, como os ensinamentos morais do Evangelho do Mestre Jesus. E um debate se faz presente. Como se deu a criação do mundo? Como se deu a criação dos animais? Como se deu a criação das plantas? E de tudo que nós vemos. E para isso, vou trazer para vocês, através dos slides preparados pelo nosso irmão Itamar, o livro de Gênesis, da Bíblia, do Antigo Testamento, para a gente ir avaliando. Vamos lá, Itamar? A criação do céu e da terra. Gênesis, capítulo 1. Não vamos confundir com a Gênese, de Allan Kardec, ok? Seguiu? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E aí a primeira paradinha para a gente pensar. Primeiro parágrafo diz que Deus criou o quê? O céu e a terra. Falou em água? De onde veio esse mar todo? Do segundo parágrafo, né? Para a gente refletir. Vamos em frente? Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e houve manhã. E agora a gente pode se fazer uma outra pergunta. E assim foi feito o primeiro dia. Uma outra pergunta. Que pergunta? Pelo que está escrito aqui, que é o que está escrito na Bíblia de Jerusalém e nas principais traduções da Bíblia, Deus só viu que a luz era boa depois que ele criou a luz.
Como é que pode isso? Se a gente entende, começou a entender Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo que ele criou, ele já sabia o que era, o que não era. Ele não precisava criar, observar e ver se era bom ou se era ruim. Também para a gente refletir. Vamos seguir, Tamar? Deus disse: faça-se um firmamento no meio das águas para separar as águas das águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estão embaixo do firmamento das águas que estão acima do firmamento. E assim aconteceu. Deus chamou ao firmamento céu, e houve tarde e houve manhã. E assim foi feito o segundo dia. E aqui mais uma observação. Deus separou as águas do firmamento. Águas que estavam em cima, que são o quê? Águas da chuva, certo? Que estão nas nuvens. Das águas que estão embaixo. E com isso, se Deus tivesse realmente feito isso, ele teria derrogado todas as suas leis físicas. Evaporação, condensação, todo o princípio que rege o quê? As chuvas, a evaporação dos oceanos, a evaporação dos rios. Mais uma vez, Deus estaria contra as suas leis, que todos nós já sabemos e estudamos, são imutáveis, como ele. Vamos em frente, então? Deus disse: as águas que estão embaixo do céu se reúnam num só lugar e apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca terra e a massa das águas mar. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: a terra produz a vegetação, plantas que deem sementes e árvores frutíferas que deem sobre a terra fruto com a própria semente, cada qual segundo sua espécie. E assim aconteceu. E Deus viu que isso era bom. Aqui, meus irmãos, a gente deu uma paradinha, irmãs. A gente deu uma paradinha lá naquela praia, né? Aquela água azul maravilhosa do Caribe, criação divina. E para quê? Se Deus já tinha criado céu, terra, firmamento, para que ele ia pegar as águas e ia juntá-las todas para fazer a terra subir? Se a terra já tinha sido criada. Para que isso? Para a gente refletir. Mais um detalhe, pequeno detalhe, de detalhes em detalhes, a gente vai chegando à conclusão de que os 6 dias da criação bíblica é uma alegoria, é uma história, que na realidade representa o quê? Representam períodos de milhares, de milhões, de bilhões de anos, em que a evolução operou. E o detalhe de Deus não ter mais o poder da instantaneidade não tira o mérito de Deus a respeito da criação. Deus criou, aprendemos no Livro dos Espíritos, na sua parte primeira, todas as questões anteriores, como Deus fez a criação, como Deus se espalhou pelo fluido cósmico universal, como ele se particularizou, e como a coisa não foi absolutamente do dia para a noite, de uma hora para outra. Vamos seguir, então? E houve tarde e houve manhã.
E assim foi feito o terceiro dia. E assim foi feito o terceiro dia, né? Sempre tem a tarde, sempre tem a manhã, sempre tem a figura de Deus, vendo que tudo era bom só depois que ele criava. Só depois que ele via o que tinha feito. Vamos em frente, então? Deus disse: haja luzes no firmamento do céu para distinguir o dia da noite. Sirvam de sinais para as festas, para os dias. E assim aconteceu. Deus já tinha criado a luz. E nós sabemos hoje que a luz que chega ao nosso planeta é o quê? É a luz do Sol, não é? Vamos lá, Deus então? fez as duas grandes luzes, a luz maior para regular o dia e a luz menor para regular a noite e as estrelas. Deus as pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz das trevas. Teoria de que tudo foi criado em torno do homem. Tudo foi criado em torno da pequena morada da celeste chamada planeta Terra. Quando nós sabemos que tudo é o inverso. A Terra gira em torno do Sol. A Lua se movimenta, a Terra se movimenta. A Terra tem movimento de translação, a Terra tem um movimento de rotação. E exatamente por causa disso que Galileu foi preso em casa até abdicar de sua crença e aceitar só para as pessoas verem que ele concordava com o inverso. Vamos lá, então? E houve tarde e houve manhã. E assim foi feito o quarto dia. Olha que rapidez, né? 4 dias em alguns minutos. Seria Deus menor se não fosse assim? A gente escuta os noticiários e vê como os nossos irmãos protestantes discutem isso dentro do currículo escolar. Vamos ensinar o criacionismo ou vamos ensinar o evolucionismo, que nos foi trazido com Darwin, explicando a seleção das espécies, explicando com detalhes os 3 reinos de que fala Kardec no Livro dos Espíritos, explicando a criação do sexo, a criação dos vírus, das bactérias e a evolução gradual das espécies. Vamos lá, Itamar? Deus disse: encham-se as águas de multidões de seres vivos, e pássaros voem sobre a terra no firmamento do céu. Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que nadam e enchem as águas segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e encheis as águas dos mares, e os pássaros se multipliquem sobre a terra. Deus aqui abençoa uma das leis divinas, a lei de reprodução. E houve tarde e houve manhã. E assim foi feito o quinto dia.
Mais uma tarde, mais uma manhã. E aqui, gente, acho que Deus só gostava de trabalhar de manhã, né? Porque de um finalzinho da manhã e de tarde, olha, ele sumia. Segue, Tamar. Deus disse: a terra produz a seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo sua espécie. E assim aconteceu. Gente, aí Deus já está se metendo em coisas que não tem nada a ver com ele, né, coitado? Escreveram coisas, criaram fábulas, criaram fantasias e botaram Deus até criando animal doméstico. Os animais vivem na natureza, os animais foram domesticados pelo ser humano. Infelizmente, tem muitos seres humanos que não respeitam os animais. Se não gostam, também que não maltratem, que não façam mal. Mas esses bichinhos lindos que muitos de nós temos em casa, eles estão aprendendo conosco a como ser humano. Que eles possam ser melhores seres humanos do que nós temos sido, né? Segue? E assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis da terra segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A criação do ser humano. Aí Deus disse: é que começou o problema. façamos o ser humano à nossa imagem, como a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pelo chão. Vamos parar aqui, principalmente as nossas professoras, e prestar bem atenção que Deus disse aqui no plural. Nós. Nós façamos o ser humano à nossa imagem. Nós façamos o ser humano à nossa semelhança. Com quem será que Deus estava falando? Na obra de Ramatiz, nós sabemos, ele nos orienta, nos mostra que existem os Cristos galácticos, os Cristos cósmicos, os Cristos planetários e os engenheiros siderais, que são co-criadores de Deus na obra do universo. É aqui que esse Deus, entre aspas, está falando com os seus Cristos, comandando a criação junto com eles. Vamos seguir? E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Opa! E agora, como é que a gente fica? Vocês lembram daquela história da maçã, da fruta do paraíso? Que a cobra que falava naquela época convenceu a mulher a comer a fruta? Foram expulsos. Deus condenou a cobra a viver rastejando. A cobra não era cobra, então. O que será que ela era? Uma centopeia? E aquela outra imagem de Adão. A mulher foi feita da costela de Adão. E aqui em Gênesis 1 diz, isso está em Gênesis 2, tá, gente? Que o homem e a mulher foram criados
juntos, como é que a gente fica? A gente acredita no capítulo 1 ou no capítulo 2? Vamos seguir. Deus os abençoou e disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o ser vivo que rasteja pelo chão. Deus abençoa também a lei de reprodução entre os seres humanos, para que multiplicássemos, para que enchêssemos a terra, mas com amor, com sentimento. É isso que Deus quer de nós. Não uma criação irresponsável que coloca filhos no mundo onde nem eles mesmos vão criar. Vamos seguir, Tamar? E Deus disse-lhes: Dou-vos toda a planta que dá semente e que está em toda a terra, e toda árvore em que dá fruto, que produz semente, serão vosso alimento. A todos os animais selvagens e a todas as aves do céu, e a todos os seres que rastejam pelo chão e nos quais há um sopro de vida, eu dou como comida toda a vegetação. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito e era muito bom. E houve tarde e houve manhã. E assim foi feito o sexto dia. Agora, no sétimo dia, todo mundo sabe que Deus descansou, né? Quem aposta aonde Deus foi descansar? Quem acha que sabe aonde Deus foi descansar? Eu voto em Jericoacoara, lá no Ceará. Vamos ver se é isso mesmo. No sétimo dia, Deus concluiu a obra que havia feito e descansou de todo o seu trabalho no sétimo dia. Vamos ver. Aí, olha Deus aí em Jericoacoara, olha que beleza, na beira do mar, que ele mesmo criou. Vocês estão pensando, Deus? Não estou vendo Deus nenhum. Estou vendo só uma rede. Deus está ali. Está faltando fé. E agora o meu irmão Sérgio vai trazer os comentários dele, as observações. Vamos lá, meu querido? Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos neste sábado para conversarmos um pouco sobre as questões do Livro dos Espíritos. Hoje é um pouco diferente, né? Está se falando a respeito da Bíblia Sagrada, como é conhecida. A Bíblia Sagrada, ela basicamente é a história do povo hebreu. O Paulo abordou com imensa propriedade, né, os 7 dias da formação do mundo, e nós todos percebemos que é uma linguagem simbólica. Então, nós estamos diante de uma linguagem simbólica e bastante complexa. Embora a Bíblia Sagrada tenha sido e tem sido estudado, e é aquele livro mais publicado, a sua complexidade ela leva a um grande desconhecimento das pessoas, porque é exatamente um livro que não pode ser levado ao pé da letra. A palavra Bíblia é uma palavra de origem grega, que significa originalmente os livros, e que, posteriormente, latinizada, passou para o singular, e hoje designa o livro, a Sagrada Escritura. Ela
é dividida para nós, né? Nós aqui do Ocidente, cristãos do Ocidente, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, sendo que testamento é uma palavra, é sempre a etimologia das palavras, explica muita coisa. Testamento significa pacto ou aliança. Então, isso seria um pacto, uma aliança de Deus para com o povo judeu, com os hebreus, no sentido de esclarecê-los sobre muita coisa. Nós temos passagens muito interessantes. Eu acho até que usar a expressão interessante é muito pouco, é muito pobre. Nós temos passagens extraordinárias com relação à Bíblia, e eu quero mostrar para vocês como ela é importante, e como ela foi importante no sentido de Jesus conhecer. Ele, um judeu, um rabi, conhecia toda a literatura referente aos livros do Velho Testamento. E eu vou aqui ler, aqui, se vocês me permitem, uma passagem de Lucas, Lucas 24, 13, que vai até 26, que trata desse assunto, e vocês vão perceber como a Bíblia é importante. Essa é uma passagem que é muito pouco falada. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, uma distância da época. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhou com eles. Mas os olhos deles estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então o mestre: de que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? E Jesus perguntou-lhe: o que foi? E disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Vou falar aqui das mulheres depois. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos, foram até o sepulcro e acharam, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmos não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Ou seja, havia necessidade da fé para o entendimento dos profetas. Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E agora é que vem o que eu queria falar para vocês. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Então, veja só, nas Escrituras, no Velho Testamento, preconizando a chegada do Senhor, já estavam todos os ensinamentos. Para vocês verem como são importantes as informações do Velho Testamento. O Senhor Jesus diz isso, e ele vai ensinando a esses 2 discípulos de Emaús, que vão para Emaús. Não, então, Jesus tinha, lembrando, né, tinha os discípulos e tinha os apóstolos. Lembram-se? É muito importante esse detalhe. Jesus tinha os discípulos
aqueles que o seguiam, Cleófas era um deles, é até um nome não muito comum, mas que muitas pessoas têm esse nome bíblico. Sobre a questão das mulheres, antes de falar numa outra questão aqui, sobre este pequeno parágrafo. Esse pequeno parágrafo está inserido no nosso estudo de hoje para mostrar a importância da Bíblia, do Velho Testamento. Nesse pequeno parágrafo, vejam só, era necessário que fosse, por exemplo, uma mulher, Maria de Magdala, para que, com a sua função intuição, ela pudesse perceber que ali, após o terceiro dia, quando ela foi até o sepulcro e viu que ele estava aberto, ela reconhecesse Jesus. Era necessária a sutileza, a capacidade de percepção de um espírito neste corpo feminino para poder entender. O exemplo do espírito masculino, da sensibilidade masculina, é Tomé. Tomé quer botar o dedo na chaga do Senhor Jesus para ver se é ele mesmo, se não é, mesmo vendo o Senhor Jesus. E aqui nós observamos uma coisa interessante, para depois ser discutida, é que após a sua ressurreição, há um momento em que as pessoas não o reconhecem. Maria de Magdala não o reconhece inicialmente, mas depois a sua sensibilidade, a sua capacidade faz com que ela reconheça o Senhor Jesus. E essa passagem de Lucas, ela traz uma outra aprendizado aqui de uma coisa que nós falamos muito, mas olha só, está aqui num dos evangelhos. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu, honestamente, tenho que agradecer ao Paulo que eu fico estudando aqui a beça para falar esses 15 minutos para vocês. Eu nunca tinha pensado nisso. 2 discípulos, por que são esses 2? Porque eles estavam ali tristes, conversando, discutindo e estavam prontos para terem mais algum ensinamento. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Interessante isso, né? Certa vez, ao ser questionado por um fariseu sobre o maior mandamento da lei, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a tua alma, fica mais bonito, e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro. O segundo, semelhante a este, amarás teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus 22, versículos 30 a 34. Mas não foi Jesus quem criou esses 2 mandamentos. Eles já estão no Velho Testamento. Jesus vem e traz à tona essa explicação. Jesus, ele vai reunir o saber. Ele vai reunir o saber de antes e o saber para nós em todos os tempos. Mas esse saber já estava sendo desenvolvido entre os povos. Então, Jesus não cria esses 2 mandamentos. Ele, conhecedor profundo de tudo, eles estão em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e Levítico, capítulo 19, versículo 18. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então, Jesus dá àquele fariseu a explicação através daquilo que já era do conhecimento das pessoas, mas que a gente não tinha, ou eles não tinham, nós também, provavelmente, não tínhamos essa capacitação de juntar esses 2 e reunir todo o saber para nós podermos viver aqui. E aí eu estava lendo a respeito do dilúvio. Vou ler aqui uma passagem rápida do dilúvio.
Então, isso aqui está na Gênesis 6, 17 e 18. Quanto a mim, vou enviar o dilúvio, as águas sobre a terra, para exterminar debaixo do céu toda a carne que tiver sopro de vida. Tudo o que há na terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Eu queria abordar com vocês, dar uma viajada na maionese, a respeito desse aspecto, mas à luz da psicologia. Da psicologia que eu quero dizer é da nossa evolução como seres, do nosso pensamento. Há ocasiões em nossas vidas que nós temos verdadeiros dilúvios. Uma série de problemas que nos tomam, né? Ondas imensas de questões, problemas e problemas e problemas. Dilúvio em nós. E como é que nós podemos sair disso? Quando nós reunimos para sobrevivermos na nossa arca, ou seja, no nosso pensamento, na nossa certeza, reunirmos quem? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos instintos, representados pelos animais. E aos pares, masculino e feminino, yin e yang, para haver equilíbrio. E quem mais? Dizem aqui, diz na Gênese, a mulher, os filhos, o que é isso? O amor das pessoas que nos cercam. O nosso amor pelas pessoas, o nosso amor pelo outro, a esperança na humanidade. Então, para nós vencermos os dilúvios das nossas vidas, nós precisamos colocar na arca do nosso pensamento, da nossa mente, das nossas certezas, os nossos melhores sentimentos, os nossos instintos, os nossos maiores afetos, amigos, a esperança, a fé no ser humano. Então, vejam, é tão simbólico que é uma catástrofe do coletivo, mas que, quando houver alguma questão na nossa vida, não nos esqueçamos disso. Nós conseguiremos sobreviver através de colocando em nós aquilo que é de melhor. Agora, se for colocar o pote de ouro, se for colocar a casa, se for colocar uma série de coisas, o que acontece com a arca? Ela afunda. Porque não é disso que se trata. Para nós sobrevivermos, para nós seguirmos em frente, vencermos os dilúvios, nós precisamos dessas coisas extraordinárias que estão em nossas vidas. E, para finalizar, nesses 4 minutos finais, eu queria lembrar 2 passagens fundamentais. Não da Bíblia, não do Velho Testamento, mas do Novo, do Senhor Jesus. Jesus está saindo, se não me engano, de Betânia. E ele, ao sair dali, ele, acompanhado de uma multidão, em um dos evangelhos é um cego, no outro são 2. Né? Vamos considerar, na nossa narrativa agora, que um cego tenha ido ao encontro do Senhor Jesus. Jesus está passando aquele burburinho todo e o cego pergunta o que está acontecendo. E dizem, é Jesus, Jesus de Nazaré, aquele que faz milagres. E o cego levanta e sai correndo atrás do Senhor e grita, mestre, mestre, Jesus, Jesus. E Jesus vira-se e ele vê que é o cego. E sabem o que Jesus diz? O que queres? Espera aí, vamos lá. Jesus, ele vê um cego, ele tem esse dom, esse poder do milagre, e por que ele pergunta para o cego o que queres? Essa é uma pergunta terapêutica. Terapêutica.
E eu vou dar um exemplo para voltar ao cego. Né? Toma essa liberdade de um recorte. A moça chega no setting analítico, zangada, triste, magoada, porque o namorado terminou com ela, o noivo terminou com ela. Muito cheia de raiva, de mágoa, com relação ao término com o noivo. E aí, você conversando com ela, a terapia vai transcorrendo e você, no final das contas, você pode perguntar para ela, mas o que você quer? Qual seria a resposta que a gente poderia pensar para depois voltarmos ao cego? Ela diria assim, ela poderia dizer, não, eu quero parar de sofrer, encontrar uma outra pessoa, já que eu quero ter um ótimo relacionamento, ter uma família. Resposta da imensa maioria das pessoas. Eu quero que aquele meu noivo sofra. Eu quero que ele venha se arrastando para falar comigo. Eu quero dizer a ele que eu não quero mais. Então Jesus vai e pergunta para o cego, o que queres? O cego podia dizer, olha, eu queria uma bengala de ouro cravejada, se o senhor pudesse me dar. Eu queria que o senhor jogasse umas pedras naqueles sujeitos que ficam enchendo o meu saco ali enquanto que eu estou sentado à beira da estrada. Então, Jesus tem que perguntar o que a gente quer. O que queres? Eu quero enxergar. O mundo espiritual perguntou ao Paulo, o que queres? Depois o Paulo, no cafezinho, vai dizer, o que queres? E daí eu me lembrei disso. Vejam que coisa interessante. Nós temos que saber orar, temos que saber pedir, né? Porque a gente pode, nós podemos cair na esparrela de dizer, cegos, que nós queremos uma bengala de ouro. Ou queremos um castelo. É por isso que Jesus pergunta, o que queres? E quando Jesus fala para o paralítico, tua fé te curou, é porque se nós não dermos um passo em direção ao Mestre, e se nós dermos um, ele dará 100, ele vai ficar aguardando. Porque ainda não chegou a nossa hora. Nós precisamos que chegue. Ele espera que chegue a nossa hora de compreensão, quando nós iniciamos o processo de abrirmos os nossos olhos. Então, às vezes, muitas vezes na nossa vida, nós vamos ter que entender determinadas pessoas que nós queremos ajudar, não conseguimos, porque elas não querem, porque ainda não chegou a hora. E nós temos que aguardar, esperar que chegue a hora de cada um. É isso, meus amigos. Muita paz para vocês.